Algumas crianças cresceram, outras não tiveram essa chance. Antes de começar, se inscreva no canal. Histórias como essa não aparecem nos jornais todos os dias, e quando aparecem, logo são esquecidas. Aqui, a gente dá voz a quem sobreviveu. Se inscreva e fique com a história. Eu não lembro do dia em que fui parar na rua. Lembro só da sensação de já estar ali há tempo demais, quando comecei a prestar atenção no mundo. A rua não tem começo claro. Ela vai te engolindo devagar, como se fosse normal dormir com o barulho dos carros e acordar com o cheiro de pão das padarias que você não pode entrar. Eu tinha 8 anos quando a calçada virou minha casa. Pelo menos foi essa a idade que aprendi a responder quando alguém perguntava. Às vezes eu dizia 9, às vezes 7. A idade na rua não importa tanto quanto a fome. Minha mãe ficou pelo caminho, perdida em coisas que eu não entendia direito na época. Meu pai eu nunca conheci. Fui ficando com uma tia, depois com outra pessoa, depois com ninguém. Quando dei por mim, estava dormindo perto da igreja da Candelária, porque ali sempre tinha mais gente, mais movimento. E a gente aprendia cedo que ficar sozinho era perigoso. A rua ensina rápido, ensina a desconfiar, a dividir quando dá, a correr quando precisa, e a calar quando falar pode custar caro. Éramos muitos, mas cada um carregava uma solidão diferente. Tinha o Beto, que dizia que ia ser jogador de futebol. Tinha o Paulo, que gostava de cantar desafinado só para irritar os outros. Tinha a Janaína, que não dormia direito porque tinha medo de fechar os olhos. E tinha eu, que fingia ser mais duro do que era. A gente ria, brigava, se ajudava, como qualquer grupo de criança. A diferença é que o nosso quintal era o asfalto e o teto era o céu, quando não chovia. As pessoas passavam por nós todos os dias. Algumas olhavam rápido e desviavam o olhar como se a gente fosse um erro na paisagem. Outras xingavam, algumas davam moedas, raras perguntavam nossos nomes. Quando alguém perguntava meu nome, eu demorava um pouco para responder. Na rua, nome é quase um luxo. Quando chamam, é porque estão te vendo de verdade. À noite, a Candelária ficava diferente, mais silenciosa, mais fria. A cidade diminuía o ritmo, mas a nossa atenção aumentava. A gente se juntava mais, encostava um no outro para espantar o medo e o vento. Dormir era sempre um acordo com o perigo. Você fechava os olhos torcendo para acordar do mesmo jeito. Às vezes acordava com chute, às vezes com grito, às vezes com nada. O nada, aliás, era o melhor cenário possível. Eu lembro daquela noite como quem lembra de um sonho ruim que insiste em voltar. Não porque algo diferente estivesse no ar, mas justamente porque parecia uma noite comum demais. A gente conversava baixo, dividia um resto de comida, reclamava da vida como crianças que tinham aprendido cedo demais a reclamar. Eu estava cansado. Deitei perto da parede usando um papelão fino como colchão. Lembro de pensar que se eu dormisse rápido, a fome ia doer menos. Hoje, adulto, eu entendo que o que mais machuca não é só o que aconteceu depois, mas o quanto antes disso tudo parecia normal. Criança não deveria se acostumar com o abandono, criança não deveria aprender a sobreviver antes de aprender a brincar. Mas naquela época eu achava que aquilo era a vida. Achava que todo mundo crescia assim, só que alguns tinham mais sorte. Quando fecho os olhos agora, vejo flashes. Não imagens completas, mas sensações. O chão gelado, o barulho distante de risadas de adultos que estavam em bares, a luz amarela dos postes, o corpo pesado de tanto cansaço. Eu não sabia que aquela seria a última noite de muitos ali. Não sabia que anos depois eu estaria contando essa história com a voz embargada, tentando dar sentido a algo que nunca fez sentido. Na rua, a gente aprende a ouvir passos, aprender a diferença entre um passo apressado e um passo que procura algo, aprender quando fingir que está dormindo e quando correr. Mas criança erra, criança confia, criança acredita que se ficar quieta, o perigo passa. Eu era só uma criança tentando dormir. O que veio depois não precisa de detalhes para doer. Basta dizer que o medo deixou de ser abstrato e ganhou forma. Que a rua, que já era dura, mostrou que podia ser cruel, de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Eu sobrevivi por acaso, por segundos, por um detalhe pequeno demais para explicar como destino, grande demais para ignorar. Sobrevivi, mas deixei partes de mim naquela calçada. Quando o dia amanheceu, eu não era mais o mesmo. Nenhum de nós era, mas alguns
nem tiveram a chance de descobrir isso. Eu lembro do silêncio estranho que ficou depois. Um silêncio pesado que não combinava com o barulho da cidade acordando. Eu lembro de olhar ao redor e sentir algo que criança nenhuma deveria sentir. A certeza de que algo tinha sido roubado para sempre. Hoje, quando me chamam de sobrevivente, eu penso que essa palavra carrega um peso enorme. Sobreviver não é só continuar respirando. É carregar rostos na memória. É se perguntar por quê. É crescer com a culpa que não deveria existir. É envelhecer tentando entender como uma infância pode acabar numa única noite. Essa é a parte da história que quase ninguém vê. Antes das manchetes, antes dos números, antes das discussões. Antes, éramos só crianças tentando passar mais uma noite. Eu passei, outros não, e é por eles que eu falo agora. Depois daquela noite, o tempo perdeu o jeito normal de passar. Não foi como se o dia seguinte tivesse começado direito. O sol apareceu, as pessoas foram trabalhar, os ônibus passaram cheios, mas para mim o mundo tinha quebrado em algum ponto invisível. Eu lembro de ser levado de um lugar para outro sem entender direito quem mandava em quem. Mãos seguravam meus ombros, vozes falavam comigo como se eu fosse de vidro. Calma, fica aqui, vai ficar tudo bem. Nenhuma dessas frases fazia sentido. Eu procurava rostos conhecidos, eu fazia isso o tempo todo. Olhava rápido, depois mais devagar, depois com desespero. Meu corpo ainda esperava encontrar o Beto, ouvir o Paulo cantar alguma besteira, ver a Janaína encolhida num canto. O cérebro da criança não aceita a ausência de uma vez. Ele negocia, ele inventa desculpas. Devem ter ido embora, eu pensava. Daqui a pouco aparecem. Mas o vazio não devolve ninguém. Passei dias sem saber dizer onde eu estava. Um abrigo, depois outro, um quarto com camas alinhadas, cheirando a desinfetante. Lençóis limpos demais, silêncio demais. Eu não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, o corpo reagia antes da cabeça. Qualquer barulho virava ameaça. Um passo no corredor fazia meu coração disparar. Eu aprendi cedo que sobreviver não significava estar seguro. As pessoas queriam que eu falasse. Policiais, assistentes sociais, adultos com cara séria e bloco de anotações. Queriam detalhes, queriam ordem, queriam lógica. Mas memória traumatizada não funciona como filme. Ela vem em pedaços. Eu falava o que conseguia e muitas vezes chorava sem saber por quê. Teve adulto que perdeu a paciência. Teve adulto que chorou junto. Eu não confiava em nenhum deles. Confiança, depois daquilo, virou coisa rara. Em algum momento, alguém disse meu nome completo em voz alta. Eu estranhei. Era como se estivessem falando de outra pessoa. O menino da rua tinha um nome curto, prático, quase descartável. Aquele nome grande parecia não caber em mim. Ainda assim, comecei a repetir. Repetir para não esquecer quem eu era ou quem diziam que eu era. Fui morar com uma família que nunca tinha me visto antes. Gente que queria ajudar, mas não sabia como. Eu também não sabia como ser ajudado. Eu comia rápido demais, escondia comida no bolso, dormia com o corpo encolhido, não gostava de porta fechada, não gostava de escuro, não gostava de silêncio absoluto. A rua tinha me moldado e ninguém tinha me avisado que agora eu precisava desaprender tudo. Na escola eu era o menino da chacina. As professoras falavam baixo comigo, os colegas cochichavam. Alguns tinham curiosidade, outros medo. Eu só queria ser invisível. Quando pediam para eu escrever uma redação sobre as infâncias, eu travava. Qual infância? Aqui acabou cedo demais ou aqui nunca existiu direito? Minhas notas eram ruins. Não porque eu não fosse capaz, mas porque a cabeça estava sempre longe, sempre em alerta. À noite eu conversava com fantasmas, não no sentido que as pessoas gostam de imaginar, mas no silêncio interno. Eu perguntava por que eu tinha ficado, perguntava se eu tinha feito algo errado. Criança tende a se culpar por coisas grandes demais. Eu carreguei essa culpa por anos, como se sobreviver fosse uma traição, como se estar vivo fosse um pedido de desculpa eterno. Com o tempo, as notícias diminuíram. As câmeras foram embora. O assunto saiu das capas. A vida seguiu para quase todo mundo. Menos para mim. O trauma não respeita calendário. Ele não some porque o mundo decidiu seguir em frente. Ele fica silencioso, esperando um barulho parecido, um cheiro específico, uma noite fria demais.
Eu cresci assim com uma sensação constante de estar fora do lugar. Nem da rua, nem de casa. Nem invisível, nem normal. Adolescente, eu sentia uma raiva que não sabia explicar. Raiva de tudo. Raiva de mim. Raiva de quem fingia que aquilo nunca tinha acontecido. Houve dias em que eu quase voltei para a rua. Não por falta de teto, mas porque lá, de algum jeito torto, eu sabia quem eu era. O que me segurou foi uma mistura estranha de medo e promessa. Medo de morrer sem deixar nada além daquela noite. Promessa silenciosa de que eu precisava carregar aquelas vozes comigo. Não como peso apenas, mas como responsabilidade. Eu ainda não sabia como fazer isso. Só sabia que precisava continuar. Ser sobrevivente não me deu respostas. Me deu perguntas que me acompanham até hoje. Perguntas que ninguém conseguiu responder por mim, mas me deu também algo que eu demorei a reconhecer. Uma vontade quase teimosa de existir, de ocupar espaço, de dizer, mesmo com a voz tremendo, que aquilo aconteceu, que aquelas crianças existiram, que eu estava ali por elas. E mesmo sem entender direito, eu continuei andando. Cada dia era um passo meio cego, meio corajoso. Eu ainda tropeçava na memória, ainda acordava suado, ainda sentia o coração acelerar sem motivo aparente. Mas eu estava vivo. E, naquela época, isso era tudo o que eu tinha. A vida adulta não chegou de uma vez. Ela foi se infiltrando aos poucos, como quem entra sem pedir licença. Um documento aqui, um trabalho ali, responsabilidades que não esperam você estar pronto. Eu arrumei meu primeiro emprego cedo, mais por necessidade do que por sonho. Queria independência, queria não dever nada a ninguém. Trabalhar era uma forma de provar. Para mim mesmo, que eu não era só aquele menino marcado por uma noite. Mas o passado não fica quieto só porque você cresce. Ele muda de roupa, aprende a esperar. Às vezes vinha num cheiro específico, às vezes num barulho seco, às vezes num silêncio prolongado. Eu me tornei bom em disfarçar. Aprendi a sorrir na hora certa, a responder, tá tudo bem, sem pensar. As pessoas gostam de ler histórias de superação com começo, meio e fim. O problema é que a minha nunca teve fim claro. Teve um tempo em que eu evitei qualquer coisa que me lembrasse daquilo. Notícias, reportagens, datas. Quando o assunto aparecia na televisão, eu mudava de canal. Quando alguém comentava, eu saía do ambiente. Não era negação, era sobrevivência. Eu precisava construir algo que não fosse feito só de lembrança e dor. Precisava acreditar que eu podia ser mais do que um sobrevivente. Mesmo assim, tinha noites em que eu acordava com o corpo em alerta, como se ainda estivesse na rua. Demorei para conseguir dormir tranquilo ao lado de alguém. Demorei para confiar. Amor para mim sempre veio com a sensação de que podia acabar sem aviso. Então eu me protegia antes, me afastava antes. Era mais fácil do que perder de novo. Eu tentei estudar, e não foi simples. Sentar numa sala, ouvir alguém explicar o futuro como se ele fosse garantido, era estranho. Mas eu insisti. Cada página lida era uma pequena vitória contra uma estatística que dizia que eu não chegaria ali. Não era orgulho, era necessidade. Eu precisava provar, mesmo que só pra mim, que a história não terminava naquela calçada. Em algum momento comecei a falar. Primeiro em voz baixa, depois com mais firmeza. Falar em grupos pequenos, em rodas de conversa, em escolas. Não porque fosse fácil, mas porque o silêncio começou a pesar mais do que a dor. Quando eu falava, não falava de violência. Falava de nomes, de risadas, de sonhos pequenos. Falava do que foi perdido antes de ser manchete. Conheci outros sobreviventes, cada um carregando seu próprio jeito de lidar com a memória. Alguns ficaram duros, fechados. Outros quebraram, outros transformaram a dor em luta. Não existe manual para seguir em frente depois de algo assim. Existe tentativa, erro, cansaço e, às vezes, um tipo estranho de paz que dura pouco, mas vale a pena. Houve dias em que eu me perguntei se contar essa história adiantava alguma coisa. O mundo continua desigual, crianças continuam dormindo na rua. A violência continua encontrando os mesmos corpos, mas toda vez que alguém me ouvia com atenção, eu sentia que um pedaço daquela noite perdia força. Não porque fosse esquecida, mas porque era reconhecida. Eu também errei, fiz escolhas ruins, machuquei pessoas, me machuquei. Sobreviver não me fez melhor automaticamente, só me deu mais tempo. E tempo, eu aprendi, pode ser usado de muitos jeitos. Eu ainda estava aprendendo qual era o meu. A culpa não foi embora de vez.
ela só mudou de lugar. Antes era culpa por estar vivo, depois virou culpa por não conseguir salvar o mundo. Com o tempo, fui entendendo que minha responsabilidade não era resolver tudo, mas não fingir que nada aconteceu, não deixar que aqueles nomes virassem só número. Quando me tornei pai, algo mudou de um jeito profundo e assustador. Segurar uma criança nos braços abriu uma porta que eu tinha mantido trancada por anos. De repente, a infância que me foi roubada apareceu com força. Eu senti medo, medo de repetir ausências, medo de falhar, mas senti também uma decisão clara. A história precisava ir em outra direção. Eu contei parte da minha história pro meu filho quando ele ficou mais velho. Não tudo, ainda não. Algumas coisas precisam de tempo. Mas contei o suficiente para que ele soubesse de onde eu vim. Não como peso, mas como verdade. Eu não queria que o silêncio fosse herdado. Hoje, quando olho para trás, vejo que o menino da rua e o homem que eu sou ainda convivem dentro do mesmo corpo. Às vezes brigam, às vezes se protegem. Eu não apaguei o passado. Eu aprendi a andar com eles sem deixar que me empurre o tempo todo. Ainda falta contar o que essa memória fez comigo por dentro. Ainda falta falar do momento em que eu decidi, de vez, não só sobreviver, mas testemunhar. Isso veio depois, quando eu finalmente entendi que minha voz não era só minha. Demorei muitos anos para entender que lembrar também é uma forma de justiça. Não a justiça dos tribunais, que chega tarde, falha, tropeça em interesses e papéis, mas uma justiça silenciosa, humana, que se constrói quando alguém se recusa a deixar o passado ser enterrado como se nunca tivesse existido. Quando eu aceitei isso, algo dentro de mim mudou de lugar. Houve um dia específico em que percebi que não dava mais para fugir. Fui convidado para falar em um evento simples, numa escola pública. Nada de câmeras, nada de discursos formais, só alunos sentados em cadeiras riscadas, alguns entediados, outros curiosos. Quando comecei a falar, vi nos olhos deles algo que eu conhecia bem, a sensação de estar à margem, de não ser esperado pelo futuro que os adultos descrevem. Enquanto eu falava, não era só sobre mim. Eu sentia que estava abrindo espaço para aquelas crianças também existirem, para que soubessem que a vida pode ser injusta, brutal até, mas que elas não são invisíveis. Quando terminei, ninguém aplaudiu de imediato. Ficou um silêncio curto, pesado. Depois, uma menina levantou a mão e perguntou se eu ainda sentia medo. Eu pensei antes de responder. E fui honesto. Disse que sim, que o medo não some completamente. Ele muda. Mas que hoje eu não deixava mais o medo decidir tudo por mim. Naquele momento, entendi que minha história não era só dor. Era ponte. Era aviso. Era memória viva. Ser sobrevivente é carregar uma contradição diária. Gratidão e tristeza andam juntas. Eu sou grato por estar aqui, por ter construído uma família, por poder contar essa história com minhas próprias palavras. Mas essa gratidão nunca vem sozinha. Ela sempre traz os rostos de quem não teve a mesma chance. Eu aprendi a não lutar contra isso. Aprendi a aceitar que algumas ausências vão me acompanhar até o fim. Às vezes, eu volto à Candelária. Não sempre. Não por hábito, mas quando sinto que preciso lembrar com os pés no chão. O lugar mudou, a cidade mudou, mas há algo ali que permanece. Não é o prédio, nem a rua. É a sensação de que aquele chão guarda histórias que muita gente preferiria esquecer. Eu fico alguns minutos em silêncio. Não peço nada, não faço promessas, apenas fico. As pessoas passam apressadas, como sempre. Algumas olham, poucas param, e eu penso em como a vida segue indiferente à dor alheia, mas penso também em como cada pessoa que para, que escuta, que se permite sentir, quebra um pouco esse ciclo. A memória não devolve vidas, mas impede que elas desapareçam por completo. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu não respondo mais só com o rótulo de sobrevivente. Eu sou pai, sou trabalhador, sou alguém que erra, aprende, tenta, mas também não escondo de onde vim, porque esconder seria permitir que aquela noite fosse apenas estatística, e ela nunca foi só isso. Eu conto essa história não para chocar, nem para pedir pena. Conto porque o silêncio sempre favorece quem apaga. Conto porque ainda existem crianças dormindo nas ruas, acreditando que ninguém está vendo. Conto porque alguém precisa dizer que elas existem antes que seja tarde demais. Se existe algo que aprendi com tudo isso, é que a infância não deveria ser uma prova de resistência. Criança não deveria aprender a sobreviver.
Deveria aprender a sonhar. Quando isso é roubado, o mínimo que o mundo pode fazer é não virar o rosto. Eu sigo vivendo. Alguns dias são leves, outros são pesados. Ainda tenho noites em que o passado bate a porta sem avisar. Mas hoje eu abro essa porta com mais firmeza. Eu sei quem eu sou, sei de onde vim, sei por quem eu falo, e enquanto eu tiver voz, aquela noite não será esquecida. Não porque eu queira viver nela, mas porque lembrar é a única forma que encontrei de seguir em frente sem deixar ninguém para trás.